Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 26 a 39. Assim está escrito: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre prontidão em servir ao Senhor. Aqui estamos diante de um relato importante que marcou uma cidade, um povo, através de o servo do Senhor estar de prontidão. Estamos falando aqui de Filipe. Filipe, que servia ao Senhor, foi alcançado para servir a Jesus, e quando surgiu na igreja de Jerusalém, por conta do crescimento rápido do número de fiéis, e também surgiram necessidades que eles estavam cuidando, e surgiu um problema que precisou de uma solução. Era o problema das viúvas gregas e viúvas hebreias, que recebiam a porção do pão cotidiano, e algumas delas, das gregas, estavam ficando para depois. Esse assunto chegou diante dos apóstolos, e eles se reuniram diante daquela igreja, e Pedro, tomando a palavra com os demais,
disse que eles deveriam escolher dentre eles 7 varões e deu a eles o requisito que eles fossem de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que fossem colocados sobre o importante negócio, a distribuição do mantimento, daquilo que eles precisavam. E enquanto isto, os apóstolos perseverariam na oração e no ministério da palavra. Eles julgavam que isto era algo que não deveria sofrer nenhuma restrição em vista do problema que estava acontecendo. Eles deveriam continuar orando e pregando, pregando e orando, pregando, ensinando, quer dizer, ministério da oração e da palavra. Eu não conheço outro recurso melhor para a edificação, crescimento, fortalecimento e multiplicação da obra do Senhor aqui na terra, a não ser dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Claro que capacitado, inspirado, direcionado pelo Espírito Santo. Mas o que depender de nós é nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra. Não existe outra coisa que resolva todo e qualquer problema. Então separaram aqui estes 7 e está escrito aqui que o parecer contentou, eles escolheram, elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. E eles foram apresentados aos apóstolos, eles impuseram-lhe as mãos, oraram sobre eles e eles começaram a desempenhar o seu trabalho, cuidando das viúvas gregas, helenistas e judaicas. Mas, com o passar do tempo, como surgiu a perseguição, muitos daqueles que foram dispersos, eles saíram pelas cidades por onde chegaram e começaram ali, continuaram com o seu testemunho, com a pregação da palavra de Deus, certamente acompanhado com a oração, porque não podiam como abrir mão para ter um ministério efetivo da palavra, é preciso que tenha um ministério permanente de oração, aliando oração e palavra, palavra e oração, ela chega aonde precisa e derruba todo tipo de barreira. Bem, os irmãos foram então dispersos. Porém, diz-nos aqui que Filipe, ele então foi para a cidade de Samaria. Samaria, que estava incluído na promessa que Jesus fez ao enviar sobre eles a virtude do Espírito Santo. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, por ocasião da perseguição que aconteceu, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, Filipe escolheu ir, ou foi direcionado por Deus, para ir para a cidade de Samaria. E chegando ali, diz-nos, ele lhes pregava a Cristo. Filipe não tinha outra intenção a não ser pregar a Cristo, anunciar Jesus para aquele povo. Ele tinha visto vários milagres acontecidos, as operações do Senhor Jesus. Ele estava preparado na experiência com Deus, nesta condição, e ele então
ocupou-se em pregar unicamente Cristo. E o povo de Samaria começou a prestar atenção na pregação de Filipe. Certamente era uma pregação com ousadia, com graça, com coragem e com manifestação do poder do Espírito Santo. Porque nós encontramos aqui dizendo que quando ele estava pregando a Cristo, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Então eles ouviam o que ele estava pregando e viam os sinais que estavam acontecendo como resultado da pregação. E os sinais que ele fazia. Quer dizer, os espíritos imundos saíam de muitos que tinham clamando de alta voz, paralíticos e coxos eram curados, uma alegria grande tomou conta daquela cidade, e o certo é que o trabalho ali estava indo, como dizer, de vento em popa. Era um trabalho que estava repetindo o que aconteceu em Jerusalém. De um momento para o outro, as multidões começaram a chegar, a palavra de Deus entrou no coração e eles começaram a agregarem-se como igreja do Senhor e a servir a Deus. Então Filipe estava ali neste movimento chamado o despertamento do Espírito Santo, alcançando toda aquela cidade de Samaria. Quando tudo está acontecendo, este grande mover do Espírito Santo, e que os apóstolos Pedro e João foram enviados para Samaria quando tiveram conhecimento de que recebeu a palavra, certamente por meio de Filipe, e foram lá e oraram por aqueles irmãos, e eles receberam o Espírito Santo. E aí o trabalho começou a tomar novo impulso. Mas em dado momento, o Senhor Deus utiliza-se de um anjo, diz aqui, o anjo do Senhor foi enviado a Filipe. O Senhor Deus fala diretamente através do Espírito Santo, ele fala ao enviar anjos, ele fala através de profecia e ele fala através da sua palavra escrita, que hoje nós temos disponível à nossa mão. Então, o Senhor Deus escolheu utilizar o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele estava num trabalho muito importante, um trabalho que estava multiplicando-se diante dos olhos de todos, mas chega esta orientação, esta ordem do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. À primeira vista, se Filipe não conhecesse ao Senhor, não tivesse uma firme comunhão e confiança no que Deus lhe dizia, certamente teria colocado em dúvida esta direção, julgando-a que talvez não fosse a direção de Deus para a sua vida, porque diz que é para ele ir e descer de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Não tem ninguém. As ruas estão desertas. Tudo lá está deserto. Mas Filipe não era deste tipo, que quando tomou conhecimento e queria então agora comparar o resultado que ele estava tendo em Samaria e a proposta que vinha para ele ir para Gaza, o caminho que desce para Gaza, que está deserto. Aqui multidões, lá um lugar deserto. O que fazer numa situação como esta? Mas Filipe, como eu disse, ele tinha experiências com Deus. Ele estava pronto
Ele não era senhor da situação. Ele era um servo de Deus que estava nas mãos do Senhor, à sua disposição, para o lugar que Deus lhe designasse e no tempo que Deus lhe permitisse. Ele não estava preso nem amarrado ao lugar, a Samaria, às multidões que estavam se convertendo, nada daquilo segurava a Filipe. Ele estava no seu direcionamento, no estado de prontidão para servir ao Senhor, fosse qual fosse a orientação que Deus lhe desse. E a orientação veio. E Filipe não pensou duas vezes. Filipe não ficou debatendo, não ficou comparando o que ele tinha em Samaria, o que ele ia ver em Gaza, não. No momento em que ele ouviu a mensagem de Deus, como um servo leal, fiel e pronto, ele se dispôs a deixar Samaria e seguir para o lugar aonde o Senhor o estava encaminhando. E ele foi e desceu de Jerusalém para Gaza, levantou-se e foi. Gaza estava deserto, mas Deus, que controla todas as coisas, faria passar por aquele caminho onde ele enviou Filipe. Deus tinha naquele dia marcado um encontro com um homem que tinha ido a Jerusalém para adorar e agora estava retornando para a sua cidade, mas ele precisava, no meio do caminho, ter uma experiência de conversão. E note que Filipe foi. E quando ele está lá em Gaza, vem passando ali. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Era um homem de uma autoridade, um homem importante para aquele reinado, mas que tinha o coração voltado para a adoração. Ele foi a Jerusalém para adorar e agora estava retornando, regressando. E ele vinha no seu carro. Certamente o que ele viu e presenciou em Jerusalém encheu o seu coração de gozo. E ele tinha consigo o livro que nos fala aqui. Ele vinha lendo o profeta Isaías. E estava lendo aquele livro, lia em voz alta, sozinho pela estrada, a estrada deserta. Então estava lendo em voz alta. E vai passando. De repente, ele se aproxima, vai chegando perto de Filipe. Antes de qualquer coisa, Filipe está ali, sensível ao Espírito Santo, disposto a obedecer em tudo. Já obedeceu em deixar Samaria e ir para Gaza, que está deserta. Agora ele está ali. Quando aquela carruagem vem se aproximando, olha o que diz a palavra de Deus. Disse o Espírito a Filipe. Agora não foi o anjo, agora foi o Espírito. O anjo disse para ele levantar e descer. Ele obedeceu. Entendeu que era de Deus. Agora ele estando lá, o Espírito Santo fala com ele e diz: chega-te e ajunta-te a esse carro. Esse carro que está vindo. Não eram muitos. Qual carro? Não, esse carro. Não disse esses carros, ou um desses carros. Disse, ajunta-te a esse carro, que era o único que vinha passando por ali naquela hora. E o que fez Filipe? Deu uma carreira e disse, e correndo Filipe,
em direção ao carro, mas com a audição sensível, ele ouviu e entendeu que aquele mordomo vinha lendo o livro do profeta Isaías. E de imediato, o Espírito de Deus colocou na boca de Filipe uma pergunta. E ele se dirige àquele mordomo e diz: entendes tu o que lês? Ele ouviu que falava de Isaías. Entendes tu o que lês? E o eunuco responde para ele: como eu poderei entender se me não ensinarem? Se alguém me não ensinar? Eu estou lendo, mas não estou entendendo. Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Então ele disse a Filipe: sobe aqui. E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse no seu carro. E a partir dali, fossem conversando. E diz o seguinte: e o lugar da escritura em que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele estava lendo, hoje nós sabemos que é o capítulo 53 do profeta Isaías. Fala sobre o sofrimento de Jesus, do Messias que viria, identificando Jesus. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele sabia que Isaías era um profeta, ele estava adorando a Deus, mas não tinha entendimento ainda para compreender. E diz aqui: de si mesmo ou de algum outro? Ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Quando ele faz esta pergunta, então diz o versículo 35, que isto aqui é um ponto a considerar. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Veja bem, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quando ele faz a pergunta, Filipe, começando, diz aqui: então Filipe, começando nesta escritura. Filipe começou aonde ele estava lendo. Filipe não disse a ele: não, o profeta Isaías é muito difícil, esta aí é uma profecia antiga, eu vou ler um outro texto para você, eu vou ler uma outra passagem, eu vou te mostrar um outro caminho. Não. Filipe começou ali, aonde ele estava lendo. E dali, do profeta Isaías, certamente explicou aquela profecia que Isaías deixou registrado e continuou a sua explicação, mas começando no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Começou ali, explicando a partir dali e mostrando em outras escrituras o que dizia a respeito de Jesus. Então veja como é importante atentar para os detalhes. Ele começou aonde o homem estava lendo, aonde o coração dele estava aberto. E partindo dali, ele levou por um caminho a Jesus. Diferente quando muitas das vezes surge principalmente em algumas situações, em algumas festividades, em algum lugar, que as pessoas
oram, pedem a Deus graça, coloca lá um versículo, um tema, uma mensagem, prepara-se e ora a Deus para ouvir a palavra de Deus, e de repente vem alguém e desconsidera tudo aquilo e começa num outro assunto, numa outra mensagem que não tem nada a ver com aquilo e não faz nenhuma referência àquele ponto principal. Isso significa desconsiderar e não estar disponível para Deus para começar naquele ponto, naquele tema, naquela escritura e dali discorrer e levar a Cristo. Então, a necessidade de aprender com Filipe. Filipe, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Ele começou falando ali e foi apontando outros profetas e levou a Jesus. Falou sobre o ministério, a obra, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Tudo ele falou. Veja, e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Veja que ele falou até a respeito de batismo em águas. E o eunuco viu a água e disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja, começou lá em Isaías e o levou a Jesus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. Filipe o batizou. Jesus ensinou dizendo: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Foi o que Jesus ensinou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, levou para outro lugar. Tinha outro trabalho, outra missão importante para Filipe. Veja o valor de estar de prontidão diante do Senhor. É alguém que não resiste à direção de Deus, seja para onde for. É o Senhor que está mandando, estou pronto para ir e atender ao Senhor. Arrebatou a Filipe, não viu mais o eunuco, e jubiloso ele continuou o seu caminho. Agora, salvo, liberto, batizado e reconhecendo Jesus como Senhor, ele volta para Candace, lá para a rainha dos etíopes, e certamente ali ele deu o seu testemunho e Deus certamente deve tê-lo usado ali para que vidas se rendessem ao Senhor Jesus. E Filipe volta para Samaria para continuar o trabalho que havia começado? Não. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e levou ele se achou em Azoto, uma outra cidade, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Veja como é a direção do Espírito Santo. Mas para isso há necessidade de que o servo de Deus, a serva de Deus, esteja de prontidão em servir ao Senhor, para quando ouvir a voz do Senhor, obedecer imediatamente. Então veja que experiência maravilhosa e marcante, tanto para Filipe, quanto para o eunuco, Samaria, Azoto e outras cidades por onde ele foi, até chegar em Cesareia. O segredo é estar de prontidão. Ele era cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, era submisso e era obediente. Portanto, Deus fez dele o seu instrumento
nos lugares necessários. Para os nossos dias, precisamos olhar e ver este exemplo de servo de Deus e procurar nos adequar diante do Senhor para estarmos prontos e disponíveis para servir ao Senhor no momento, na hora e no lugar em que Ele requerer de cada um de nós, que possamos seguir por este caminho. Então, para nossa lembrança, Filipe, que foi escolhido para servir às mesas por ocasião da perseguição, Deus usou para pregar na cidade de Samaria, fez lá um trabalho importante, multidões estavam atentas, oprimidos foram libertos, enfermos foram curados, as pessoas foram salvas, os apóstolos foram lá, eles receberam o Espírito Santo. Em dado momento, o Senhor envia um anjo, fala com Filipe, manda que ele deixe Samaria, pegue o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta, é ali o trabalho que o Senhor tem para ele. Quando ele chega ali, vem de Jerusalém uma carruagem que vai para Candace, a rainha dos etíopes. E o mordomo vem lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo fala com Filipe, chega-te, ajunta-te a este carro. E ele pergunta, entendes o que lê? Como posso entender, se ninguém me explicar? Chamou, Filipe subiu, começou ali. Ele não mudou a escritura, ele começou aonde o homem estava lendo. Quando você for convidado, comece aonde está anotado, o que está sendo lido, aonde foi designado. Comece por ali e leve até Cristo. Ele anunciou a Cristo, falou sobre o batismo, a vida com Deus. Chegou em águas, o etíope disse, aqui água. E Filipe disse, é lícito se crer de coração. Ele creu, foi batizado. Seguiu o seu caminho, o Espírito Santo arrebatou Filipe, levou para Azoto. De Azoto, ele foi e chegou em Cesareia. Que caminhada linda, bonita, maravilhosa. Que resultado excelente para o reino de Deus. Hoje o Senhor espera contar comigo e com você, com cada um de nós, que possamos estar de prontidão em servir ao Senhor, no lugar, na hora e a maneira como o Senhor desejar. A nós compete estar de prontidão para servir ao Senhor e ser o instrumento nas suas mãos. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.